1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 21. Vamos ler juntos, meus irmãos, em alta voz? Olha o que diz o texto sagrado, 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amém? Você pode ler de novo esse texto comigo? 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Meu irmão, todos nós temos um chamado. Talvez você possa não entender, mas você pode crer que isso é verdade. Você é chamado por Deus. Como eu também um dia fui chamado por Deus. E aí eu volto a lhe dizer, eu não estou falando de ser chamado apenas para o exercício dos dons ministeriais. Eles existem, eles são reais e são para a edificação da igreja. Que dons são esses, pastor? Fazendo um parênteses para que você entenda e saiba diferenciar, vamos para Efésios, capítulo de número 4. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 4. O verso é o de número 11. Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Versos 11 e 12. Vamos entender isso para a gente poder diferenciar. Efésios 4, versos 11 e 12. Diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, quando a gente fala sobre um chamado, é muito comum que os nossos olhos já se voltem para um chamado ministerial. E esse é dado através dos dons que Deus dá para a sua igreja. E ele é real. Não é desse chamado que estamos falando. Mas para que você entenda esses dons ministeriais que são dados, a Bíblia diz que eles são 5. E para você nunca mais esquecer, olha assim para a palma da sua mão. Isso. Está vendo o seu dedão? Mexe o dedão assim, ó. Isso. Então, ó, esse aqui vai ser o apóstolo, tá? Seu dedão é o apóstolo. Nunca esqueça disso. O apóstolo toca no indicador? Toca, aqui, ó. Toca no dedo médio? Toca. Toca no anular? Toca. Toca no mindinho? Toca. Esse aqui, pessoal, é o apóstolo. Apóstolo significa enviado, significa mensageiro. Quem que é o apóstolo? Que dom é esse do apóstolo? O apóstolo, meu irmão, é aquele que tem como missão entregar as bases, formar as bases da igreja, do ministério, da missão. Esse é o apóstolo. É aquele que, na verdade, funda as bases, funda os alicerces. É aquele que leva adiante essa base. É aquele que recebe uma visão e coloca ela em prática para que ela seja exercida. Este é o apóstolo. Esse é aquele que se comunica com todos. Amém? Mas está vendo o indicador? Depois do apóstolo, a Bíblia diz que é o quê? Profeta. Faz assim, ó. O indicador faz o quê? Aponta, né? Isso aqui é para você não esquecer. Então, o que é o profeta, meus irmãos? O profeta é aquele que expõe. O profeta é aquela pessoa que tem aquele dom que ele ouve de Deus e ele transmite exatamente aquilo na qual Deus lhe dá. Ele aponta exatamente as questões na qual Deus lhe dá para que ele possa falar. Geralmente ele é aquele que traz a palavra de consolo, a palavra de edificação. É aquele que aponta a direção.
Então temos o profeta, temos o apóstolo e temos o profeta. Mas nós temos aqui o evangelista. Olha para a tua mão, esse dedo é o maior da tua mão? Não significa que ele é maior, mas significa que o evangelista geralmente é aquele que vai mais longe no que diz respeito à sua mensagem. Por quê? O evangelista é aquela pessoa que anuncia boas novas. É aquele que chega num lugar trazendo sempre aquela mensagem de esperança, aquela mensagem de avivamento, aquela mensagem que mostra realmente a grandeza do que Deus tem. Então, a mensagem ela vai longe, né? O evangelista ele é aquele que roda, ele é aquele que vai adiante, ele é aquele que está num lugar, está no outro, ele vai realmente levando essa mensagem à frente. Então temos o apóstolo, temos o profeta, temos o evangelista. E a gente tem no anelar, que é o dedo da aliança, o quê? O pastor, né? Esse é o dedo da aliança, está aliançado com Deus. Quem que é o pastor, pessoal? Qual que é essa função do pastor? O pastor é aquele que cuida da vida. Ele é aquele que ele tem a base daquilo que o apóstolo pregou. Ele é aquele que tem a graça de Deus para poder compreender aquilo que a profecia, a revelação de Deus é dada. Ele é aquele que recebe as pessoas que o evangelista levou as boas novas e ele cuida dessas pessoas. Ele pastoreia essas pessoas, ele ouve essas pessoas, ele tem a graça de poder, quando ele está falando com uma pessoa, compreender aquilo que a pessoa não está compreendendo para poder orientá-la e dar uma diretriz para esta pessoa, para que assim ela possa andar. Esse é o pastor. E a gente tem aqui no mindinho, quem? Os doutores. Quem são os doutores? São aquelas pessoas que têm uma facilidade grande de estudar, de aprender, de entender. Eles têm uma mensagem, não é como a do evangelista, é aquela mensagem que todo mundo entende. Eles geralmente são um pouco mais rebuscados naquilo que eles falam, porque eles vão estudar mais, eles são mais sensíveis ao estudo, então eles acabam tendo as minúcias, né? Por isso que a gente pega que é o mindinho, né? Aparentemente é o menorzinho de todos, mas é as minúcias, né? É onde ele consegue trazer isso, traz aquele entendimento. Então, de uma forma bem simples, para que você entenda, né? Quando a gente olha para a nossa mão, a gente consegue entender esses dons. Isso deve se buscar. Muitas vezes uma pessoa, ela reúne na vida dela esses dons. Quando a gente olha, por exemplo, o missionário Soares, o missionário, ele poderia ser chamado de apóstolo na Igreja da Graça? Poderia. Ele é o fundador. Ele tem esse dom sobre a vida dele? Tem. Nós não usamos esses nomes eclesiásticos, e às vezes as pessoas não usam. Mas não é o título que a define. Porque às vezes a pessoa tem um título, mas aquele título é diferente daquele dom na qual ela realmente tem do Senhor ministerial. Às vezes a pessoa tem o nome de pastor, mas na verdade o dom dela não é o de pastor, o dom dela é de evangelista. Então, não se atente a títulos, porque isso não diz nada, né? Mas se atente ao dom, à essência. Isso é manifesto pela vida da pessoa, pelas ações da pessoa, pela atitude da pessoa. Tem, por exemplo, pessoas que são mestres, mas às vezes o título que ela tem é de pastor, né? Mas ela é mestre, ela tem esse dom. Às vezes é um obreiro, mas ele é um mestre. Ele é alguém que é estudioso, ele é alguém que conhece, ele é alguém que busca as minúcias, e ele tem condições de poder de ensinar, de instruir, né, de ser um professor, aquele que mostra realmente algumas coisas que a olho nu às vezes você não observa. Então, esses dons existem, são reais. E esses dons, eles são para quê? Para edificação do corpo, né? Eles são usados para que haja edificação da igreja, para que haja nessa unidade o crescimento. Mas não é, meu irmão, deste chamado que eu estou falando. E que Deus realmente possa se mover no nosso meio e ter liberdade. E que esse dom possa ser derramado sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus possa levantar no nosso meio aqui pessoas que têm esse dom de serem apóstolos, de serem profetas, de serem pastores, de serem evangelistas, de serem mestres. E que o Senhor lhe dê, à medida que você receba, que você exerça. E o exerça com excelência, né? Faça o melhor para a edificação do corpo. Independente, volto a dizer, de você ter algum título na igreja ou não. Não se atente a isso. As pessoas às vezes olham para cargo, né? Cargo é diferente de dom. Então não olhe para isso. Olhe para aquilo que é essencial. Porque por mais que às vezes ninguém dê um título para você, não significa que você não pode exercer o dom na qual você tem. Então não se detenha a isso.
Não se detenha a essa limitação. Faça aquilo na qual Deus lhe capacita para fazer e espera que você faça. Mas esse chamado que eu digo que é amplo e que todos nós temos, meu irmão, ele é muito especial. Lá em 2 Timóteo 1,9, veja o que Deus diz. E agora sim, a gente vai conseguir ampliar a visão para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não nos limitando apenas a dons ministeriais, mas mostrando que o que Ele tem para cada um de nós é grandioso. Porque é muito além do que simplesmente um trabalho dentro da igreja ou do corpo da igreja local, mas é algo que se expande a todas as áreas de atuação da nossa vida. Aqui no nosso meio nós temos empresários, aqui no nosso meio nós temos comerciantes, aqui no nosso meio nós temos profissionais liberais, aqui no nosso meio nós temos pessoas autônomas, pessoas que se relacionam com um número de pessoas que muitas vezes nem imaginamos. Pessoas, meus irmãos, que muitas vezes estão diante de grandes autoridades e que têm um livre acesso a elas. E às vezes, exercendo uma profissão, a pessoa fala assim, mas isso aqui é uma house cleaner. E às vezes as pessoas não valorizem, achando que não é aquela profissão, porque olham que o médico é a grande profissão, o advogado é a grande profissão. Meu irmão, as pessoas elas, às vezes têm essa mania de ver. Mas muitas vezes aquela pessoa que está ali limpando uma casa, ela muitas vezes está diante do acesso de uma pessoa que nem o advogado tem o acesso, que nem o médico tem o acesso, que nem, sei lá, o bancário tem o acesso, o diretor da outra empresa tem o acesso. Mas a pessoa está ali frente a frente, cuida das coisas, é vista de uma forma querida. A babysitter está ali cuidando do filho dessa pessoa, meu irmão. E às vezes é uma pessoa que, se ela consegue exercer o chamado que tem, através da conversão de uma pessoa desta, que é vista com os olhos pela humanidade, como sendo alguém grande, alguém, muda tudo. É o testemunho, é igual quando você vê gente que é famosa se convertendo. Um monte de gente acaba também olhando para o Evangelho por conta dessas pessoas. Então, entenda que o chamado é muito amplo. E à medida que o chamado de Deus é sobre a nossa vida e a gente entende, a gente tem condição, fora da igreja, de exercer aquilo que Deus espera de cada um de nós e exercer de uma forma grandiosa, meu irmão. Algo que pode impactar o mundo, que pode mudar gerações, que pode mudar diretrizes de países e nações. Olha que coisa grandiosa que o Senhor tem para cada um de nós. Então, o fato de você, às vezes, estar sentado aí, não significa, meu irmão, nada de que você está fazendo menos do que a pessoa que está aqui sobre o altar pregando. Eu estou exercendo um chamado de Deus na minha vida, mas você também tem que exercer o chamado que Deus deu na sua. E muitas vezes eu lhe digo, sentado aí onde você está, ouvindo e aprendendo, se você compreender o chamado que Deus tem usar, muitas vezes você pode estar fazendo muito mais do que aquele que está em cima do altar pregando a palavra de Deus, se ele estiver limitando o seu chamado apenas a subir aqui e falar, e não cumprindo aquilo que Deus ele tem de mais amplo para a vida dele. Então a gente precisa compreender isso. Olha lá o que diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é, Deus, ele não vai te chamar pelas suas habilidades naturais. Ele vai nos chamar, meu irmão, para que o propósito dele seja cumprido nas nossas vidas. Olha o que diz 2 Timóteo 1, 9. Leia comigo por gentileza. Diz, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O chamado que Deus dá a cada um de nós não é baseado nas nossas habilidades naturais. Às vezes você é muito bom em algo que você executa, no seu trabalho, na sua empresa, com a sua família, mas não necessariamente Deus quer lhe usar por conta das suas habilidades. Veja, Moisés não era um homem de guerra. Moisés, ele cresceu dentro do palácio de Faraó.
instruído, sim, claro, né, como um dos egípcios ali, e como sendo do filho da filha do faraó, com certeza, sendo instruído em muitos aspectos, até mesmo militares, né, sabendo exatamente como lutar e como guerrear. Mas ele propriamente não era um soldado. Quando eles saem do Egito e os amalequitas atacam ele, o que é que o Moisés fez? Ele pegou uma espada e foi lutar? Não. Ele falou para Josué ir com o exército lutar. Ele subiu no alto do monte, estendeu as mãos e começou a orar. E por que ele estava fazendo isso? Porque ele era a pessoa que tinha um relacionamento com Deus. E ele entendia a importância de sustentar aquela batalha e o povo em oração. Tanto que quando ele levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Quando as mãos dele cansavam e abaixava a mão, o exército inimigo prevalecia. E aí ele levantava as mãos, encontrava forças, e aí o exército de Deus prevalecia. É isso, meu irmão, que nós precisamos entender. Por mais que você possa ter muita instrução, muito conhecimento, nem sempre Deus vai lhe usar na instrução e no conhecimento que você tem. O que você precisa é estar apto a entender: Deus, eu tenho um chamado do Senhor, e eis-me aqui para que o Senhor cumpra em mim o seu propósito. Então, meu irmão, nesta manhã, nós temos uma oportunidade de nos apresentarmos a Deus e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me do jeito que lhe apraz. Usa-me do jeito que é agradável ao Senhor. Muitas vezes, meu irmão, exercendo o nosso ministério dentro da igreja, nós vamos sim cumprir o que Deus espera de nós. Mas a amplitude daquilo que Deus tem para a nossa vida vai no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa conversa. É onde Deus ali vai mover. Deus muitas vezes colocou você numa posição com uma responsabilidade grande sobre muitas pessoas. E você talvez não seja alguém habilidoso para falar. Você não seja alguém que abre a boca e tem facilidade de se expressar. Mas você é alguém que, através do seu testemunho de vida, através da sua generosidade, através da bondade que existe no seu coração, no teu senso de amor ao próximo, você vai dar, meu irmão, um exemplo e levar as pessoas a verem que realmente existem pessoas que são diferenciadas, existem pessoas que fazem a diferença no mundo, e isso vai chamar a atenção. E quando alguém chegar para você e dizer assim: puxa, eu te admiro, porque você é alguém que mesmo tendo muito, mas você é desapegado, você é alguém que mesmo sendo exaltado, você não deixa se envaidecer por causa disso, você mantém os pés no chão, e ali você mesmo sem muita habilidade de falar, mas você com 2, 3 palavras, você leva esta pessoa a ter um entendimento real de Cristo Jesus, leva essa pessoa ao conhecimento de Deus e cumpre o propósito do Senhor, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas conheçam o amor de Deus, e tudo gere mudanças, respostas, transformações, e isso faz. Meu irmão, então entenda isso, não pense que Deus vai usar você e chamar você somente naquilo que você tem habilidades. É por isso que muitas vezes dentro da igreja, quando muitas vezes uma pessoa é chamada para ajudar em algo, às vezes é dado para ela fazer algo diferente do que ela gostaria de fazer, porque geralmente a gente se sente mais confortável em fazer algo que a gente já tem habilidade para fazer, para nós é mais fácil. Mas quando eu vivo numa dependência de Deus, muitas vezes aquilo que Deus vai confiar na minha mão é diferente, e aí eu não vou entender. Mas Deus, mas eu sou bom para fazer aquilo, e me botaram para fazer aquilo outro, mas Deus, eu gosto muito de fazer isso, mas o Senhor me colocou para fazer aquilo, mas glória a Deus, porque isso vai gerar dependência de Deus, e não a gente fazer as coisas por nós mesmos, baseados numa habilidade natural. Olha só o que é que ele está falando, e é maravilhoso isso aqui, 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O Senhor nos chama para que nós venhamos cumprir o seu propósito. Simplesmente, meu irmão, diga: eis-me aqui para o Senhor. E permita que Ele faça na sua vida aquilo que lhe apraz.
para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Mas Deus, Ele também nos chama, meu irmão, não somente para que nós venhamos, em algum momento dizer, Deus me usa, Deus conta comigo. Não. Deus nos chama porque Ele espera que nós venhamos dar frutos. Lá em João, no capítulo de número 15, olha o que diz o texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16. João, capítulo de número 15, o verso é o de número 16. João 15, 16. Diz assim o texto sagrado. Vamos ler juntos? João 15, 16. Já acharam? Vamos ler, meus irmãos. Que diz aí? Não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meu irmão, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Ele nos chamou. Você é chamado por Deus. Eu sou chamado por Deus. Deus conhece o teu nome. Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem é você. E Ele te chamou, sabe para quê? Para que você vá e para que você dê fruto. Deus espera que nós frutifiquemos. Por isso, quando nos chama, Ele trabalha na nossa vida. Quando Ele nos chama, Ele molda a nossa vida, para que nós possamos dar frutos. Porque a árvore ruim vai dar fruto ruim, mas a árvore boa vai dar fruto bom. E é pelo fruto que se conhece as árvores. É pelo fruto que se conhece elas. Então Deus está nos chamando, meus irmãos, para que nós possamos frutificar, mas não damos qualquer fruto, mas nós damos frutos bons. Frutos bons. Eu me lembro uma vez que eu fui em Belém do Pará, eu fui lá pregar. Meu irmão, eu cheguei lá em Belém, não, desculpa, eu fui em Roraima. Belém foi outra coisa, eu fui em Roraima. E aí eu estava em Roraima pregando, e o pastor de lá, ele sabia que eu gostava de caju. Ele falou, pastor, vou levar o senhor num lugar, vou lhe dar um presente. E eu sou muito fã de caju mesmo. E aí ele me levou, meu irmão, numa aldeia indígena, mas tinha cajueiro naquele negócio ali. É cajueiro que fala ou cajuzeiro? É cajueiro, né? Mas tinha cajueiro, meu irmão, como eu nunca vi. De um lado tinha uns vermelhos, do lado uns amarelos assim. Quando ele me soltou, você sabe quando você leva a criança na Disneylândia, que você solta ela ali? Que ela fica encantada com tudo? Meu irmão, que alegria aquele dia. Eu olhava assim, para um lado, para o outro, né? Eu falei, o senhor gosta, né, pastor? Eu falei, gosto. Ele falou, fica à vontade. Meu irmão, eu vou dizer, aquele calor. E eu pegava aquele caju, eu fui no primeiro pé, eu olhava assim, que esse cajuzão pegava, né, mordia assim. E é geladinho, né? É uma beleza quando você chupa o caju. E eu ficava ali, mas aquela primeira árvore que eu fui estava tão boa que eu não queria nem na outra. Eu pegava um e chupava, aí o outro. Eu sei que eu cheguei em casa aquele dia, eu não sabia que a nódoa era tão brava, né? Eu cheguei em casa, minha esposa falou, onde você foi? Que negócio dessa camisa tudo grudando aqui? Mas eu não queria nem na outra, pessoal, porque ali estava tão bom. E quando a árvore é boa, o fruto é bom. Você pensa numa criança feliz, né? Você pensa no pastor Glauber feliz. Já passaram anos e eu continuo falando disso até hoje, né? Então você veja só, é isso que Deus ele espera de nós, que nós venhamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Quando você tem uma experiência boa, você não lembra dela, né? Olha, até hoje eu lembro desse momento. Aquilo fica na memória, permanece. O fruto que Deus quer que eu e você venhamos dar é um fruto que permanece. Aquilo que você faz na vida das pessoas, aquilo que você realiza na vida das pessoas, não é uma marca ruim que fica e a pessoa não esquece, mas é aquela marca boa, porque você em algum momento foi usado por Deus na vida daquela pessoa, para dar uma palavra, para poder fazer uma oração, para poder dar um conselho, e aquilo permanece, e a pessoa tem uma gratidão, e aquilo fica na vida dela, porque você realmente cumpriu o seu chamado, e foi usado por Deus. Aquela pessoa trabalhou com você
você há um tempo, e aí em algum momento foi para outro lugar, mas ela até hoje continua falando: nossa, o fulano me deu aquele emprego, me ajudou em relação a isso, e aquilo permanece. Por quê? Porque você conseguiu cumprir o teu chamado, e você foi, meu irmão, alguém que fez com que aquela pessoa vivesse uma experiência maravilhosa na vida dela, uma experiência que somente quem é de Deus pode transpassar, através do amor, através da bondade, através da generosidade, através da perseverança, através do sorriso, através da alegria. É isso que Deus quer fazer. Ele nos chamou, e nos chamou para que nós possamos ir, e para que nós possamos dar frutos, e que os nossos frutos, eles permaneçam. Tenha isso no teu coração: Deus, me ajude a ser essa bênção na vida das pessoas, me ajude a fazer a diferença na vida das pessoas, me ajude, meu Deus, a cada dia a poder levar o Senhor através daquilo que eu tenho feito, daquilo que o Senhor confiou a minha vida para fazer, e que todos vejam a diferença. Você já trabalhou em alguém, meu irmão, que chegava atrasado toda vez no serviço? Você lembra dessa pessoa de uma forma boa? O que essa pessoa somou para você? Nada, nada. Mas você já trabalhou com aquela pessoa que era animada, que não tinha tempo ruim para ela, que estava toda feliz, que era pontual, que era para cima, que toda hora botava aquele fogo de uma forma positiva, né, no grupo, na equipe? Essa pessoa, você lembra dela até hoje, porque você fala: nossa, eu me lembro do fulano, olha, ou pessoa que era alegre, ou pessoa que era motivada, ou pessoa que era para cima, né? Ou pessoa que não tinha tempo ruim para ela no trabalho. Essa pessoa marca a nossa vida de uma forma positiva. É aquela professora, meu irmão, que a gente teve na escola. Você lembra de alguma professora tua da escola que te ajudou? Você fala: essa foi a melhor professora da minha vida. Olha, essa que eu me lembro dela, nossa, eu amo essa professora, né? Ela marcou a sua vida de uma forma especial. Essa pessoa foi bênção, foi usada por Deus, de forma que te trouxe algo positivo, te motivou a estudar, te motivou a aprender, te motivou a você a cada vez ser uma pessoa melhor, fez aquela mudança, né? Cumprindo aquilo que Deus deu para ela. É isso que Deus espera de nós, meu irmão. Nós não estamos aqui nesse mundo só para a gente trabalhar, tentar ter aquilo que a gente quer na vida e está tudo certo. Não, você tem um chamado de Deus, e Deus quer usar você, não somente nas suas habilidades, mas Deus quer usar você à medida que você se apresenta a Ele, permite que Ele faça algo através de você. E se você permitir, meu irmão, o próprio Deus vai trabalhar na tua vida, para que você dê fruto, e o fruto que você der não se perca, mas o fruto que você der, permaneça. Mas sempre quando nós servimos a Deus, quando nós aceitamos o chamado de Deus, meu irmão, nós também somos abençoados por isso. Nós não somos só canal de bênção para as pessoas, mas nós também somos abençoados por isso. Volta lá para 1 Pedro capítulo 3, olha o que o Senhor fala para nós. Veja como é bom aceitar o chamado do Senhor na sua vida. Ninguém nunca perde por servir a Deus, meu irmão. Ninguém nunca perde por assumir aquilo que Deus tem para a sua vida. 1 Pedro capítulo de número 3, verso de número 9. Olha que tremendo isso aqui. Jesus chegou a dizer: não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra, genro, nora, por amor de mim, que não viva nesse mundo 100 vezes mais, e também na eternidade. Ninguém nunca perde por ser a bênção que Deus nos chama para ser, por assumir o chamado do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 9. Olha o que diz aqui o texto sagrado: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Meu irmão, o chamado que Deus nos dá faz com que nós não sejamos pessoas murmuradoras, faz com que nós não sejamos pessoas duras de coração, fechadas ou maldizentes. Mas o chamado que Deus nos dá faz com que nós sejamos pessoas bondosas, não tornando mal por mal. Nós aprendemos do Senhor: se alguém bate numa face, a gente faz o quê? Dá outra. Se alguém pede a capa, a gente dá também o quê? A túnica. Porque isso para o mundo é ser bobo.
Mas quando nós temos um chamado de Deus e entendemos o que Deus tem para as nossas vidas, aí, meu irmão, isso faz toda a diferença. Porque por entendermos que nós temos um Deus que nos chamou e quer nos usar, nós ficamos diante de qualquer situação agindo em conformidade com aquilo que Ele diz. Então, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes ao contrário, fazendo o quê? Bendizendo. Que da nossa boca não saiam palavras de morte, de destruição, mas que dos nossos lábios saiam palavras do quê? De bênção. Comece a bendizer, comece a declarar vitória. Meu irmão, às vezes você está numa dificuldade no seu trabalho muito grande. Você está querendo botar uma parede no nível e não sabe por que não dá o nível de jeito nenhum. Você está lá fazendo um enquadramento para colocar lá a cantoneira, para colocar um molde lá, mas aí fizeram a parede torta, e você está tentando ali, meu irmão, o negócio não encaixa, e aí você já começa, né? Miserável do cara que fez essa parede, né? Maldiçoado, você já tem a 5ª geração, que está me atrapalhando de fazer o meu serviço. Não faz isso, meu irmão, para com isso. A mesma hora, Deus abençoe. Abençoe, Senhor, abençoe a vida de quem fez isso aqui, para que nunca mais faça, porque Deus, essa pessoa está fazendo um problema, ajuda essa pessoa a aprender a fazer de forma melhor, e Deus me dá sabedoria, dá um jeito dessa madeira entortada, desse pré-molde aqui dar certo, me dá graça, porque eu preciso contribuir nisso aqui, me abençoa, porque aí tem coisa que não tem massa que dá jeito, né, pessoal? Tem coisa que é melhor você derrubar e fazer de novo do que tentar remendar. Mas ficar amaldiçoando vai resolver? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para quê? Para abençoar. É para abençoar. É isso que a gente tem que fazer. Porque uma palavra nossa muda tudo. Uma palavra nossa muda circunstâncias, muda situações. Está todo mundo já chateado. Aí você já chega lá e começa também. Maldito, miserável e não sei o quê. Ou seja, você vai inflamar negativamente aquele lugar. A coisa está difícil, já cheguei, pessoal, não tem jeito mesmo, não dá certo mesmo, não tem como fazer, a coisa não funciona. Não é assim. Não é dessa forma. A gente precisa, meu irmão, nessa hora, espera um pouquinho, deixa eu respirar fundo. Espera aí, tem coisas que são diferentes. Eu me lembro uma vez, nós estávamos montando um estúdio, e aí estava o pessoal marceneiro lá para poder colocar um molde que a gente pediu para colocar no estúdio. E o pessoal dizia, pastor, não dá para fazer, não tem como fazer. E eu dizia assim, mas gente, o Senhor nos deu a mente dele, nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo a gente pode todas as coisas. Que história é essa que não dá para fazer? Não, mas não dá porque não sei o quê. Pastor, X anos de profissão eu tenho e não sei o quê, não dá para fazer. Eu digo, mas meu amigo, não existe nada na qual nós não possamos fazer. O Senhor, Ele falou isso para a gente. Não tem. Às vezes a gente pode não saber como fazer, mas se eu não sei como faz, talvez tenha alguém que saiba como fazer. Eu não posso colocar a minha limitação como sendo algo que não dê para fazer. Precisa ser feito de uma forma diferente. E aí nós tínhamos um outro pastor nosso, que durante um tempo tinha trabalhado. Ele chegou perto, ele ouviu a conversa, e ele falou assim, pastor, é claro que dá para fazer. O senhor quer ver? Foi lá, pegou a peça, mudou o corte, fez, chegou, juntou. Aqui, ó, como que dá para fazer. O pessoal ficou assim, de cabeça baixa. Meu irmão, se depender de uma palavra de que não dá, vai todo mundo virar as costas e vai embora e fala que não dá. Mas quando chega alguém que traz uma palavra positiva, que anima, o próprio Deus move situações. O próprio Deus transforma. Muda, meu irmão, o ambiente onde você trabalha. Seja aquele que cumpre o chamado de Deus na sua vida, porque não tem nada perdido para o Deus na qual nós servimos. Aquele que nos chamou pode tudo. O que é impossível para o homem é possível para quem? Para Deus. E se é possível para Ele, Ele pode nos capacitar de tal maneira que a gente tenha, sim, Senhor, condições de fazer. Então Deus nos chamou, não para pagar o mal para o mal, mas para poder abençoar. E quando a gente faz isso, volta lá o texto sagrado, olha que coisa tremenda, versículo de número 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis o quê? A bênção.
Quando você tem um chamado do Senhor, você não somente permanece na vontade de Deus para dar frutos que permaneçam, mas você também é abençoado. A bênção do Senhor é sobre você. E aí quando você vai, e aquilo que ninguém desenrolou, você desenrola. Tem a graça e a sabedoria de Deus para desenrolar aquilo. Aquilo que ninguém consegue fazer, você abraça aquilo ali e você faz e realiza. Meu irmão, tudo fica diferente para você. Você passa a ser honrado naquela situação. Você passa a ser honrado diante daquele momento. Você é beneficiado por causa disso. É igual quando às vezes você fez um trabalho com excelência e alguém chegou para você e deu aquele tip que você não esperava. Você fica surpreso, mas isso aqui é para mim? Não? Você fica surpreso, mas a pessoa ficou tão maravilhada com o excelente trabalho que você fez, que ela te recompensou. Talvez nem você acreditava que isso, mas aquilo já era a resposta de Deus para a sua vida. Aquilo era a resposta de Deus para você, pela postura, pelo exercício do chamado na qual você tem do Senhor. Meu irmão, você é chamado por Deus. E você é chamado por Deus para fazer mudança nesse mundo. Você não é chamado por Deus só para vir ficar sentadinho aqui nesse banco ouvindo pregação, não. Você é chamado por Deus para fazer coisa grande, meu irmão. Você vai estar assim, claro, ouvindo, recebendo, porque você é uma ovelha fiel do Senhor, mas ao contrário, mas você vai exercer aquilo que Deus está lhe dando. É como você ter o teu tempo. Deus, eu vou sentar, eu quero ouvir, porque eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero avançar. E isso nós precisamos, pessoal. E isso nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Eu tenho os meus cultos que eu assisto. Esses dias o pastor Gilbert me ligou, falou, pastor, está fazendo o quê? Não, o senhor não, liguei para o senhor não me atendeu. Eu falei, não atendi mesmo. Eu falei, porque quando eu chego na igreja, eu sempre digo para as pessoas, desliga o celular, porque Deus não fala através do celular. Quando eu estou tendo o meu culto, eu desligo mesmo, estava desligado. Eu vi lá a mensagem dele, depois eu terminei, liguei, ele falou, você não me atendeu? Eu falei, não atendi não, eu estava sendo ministrado, porque eu também preciso. Eu sentei lá na frente da minha televisão, que às vezes eu faço isso aqui no escritório ou na minha casa, e eu sento. Eu tenho aquele culto que eu sei. Eu tenho lá o meu pastor, está o missionário, está o pastor Jaime, eu sento. Aquele é o meu tempo de receber. É o meu tempo que eu quero ouvir. Né? Eu não estou perto deles lá, eu estou longe. Estou a não sei quantas milhas de distância, 5.000 milhas de distância. Mas eu recebo, eu reconheço a autoridade, eu sento. Estou lá, mas eu estou vendo, estou aprendendo, estou recebendo, estou crescendo. E aquele tempo eu desligo tudo, meu irmão, não falo com ninguém mesmo. Porque é o meu tempo de me concentrar em Deus, de buscar Deus, de crescer, de fortalecer. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Independente disso. Eu também sento como você. Eu também recebo como você. Porque isso para mim é importante. Para todos nós é, meu irmão. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Não é verdade? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então Deus nos chama para que a gente possa sim exercer, para que a gente possa sim fazer, e nós somos beneficiados por isso. Mas há uma outra coisa, meu irmão, pela qual Deus também nos chama. 1 Pedro capítulo 1, volta 2 páginas aí da sua Bíblia. Isso aqui é fundamental. 1 Pedro capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Olha que coisa tremenda. E Deus nos chama também para isso. E Ele espera isso de cada um de nós. 1 Pedro capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Olha o que diz aqui o tempo sagrado. 1 Pedro 1, versos 15 e 16, está escrito assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E aqui é o ponto que eu quero chegar para você, para a gente orar. Deus nos chamou, e porque Deus nos chamou, e porque Deus quer nos capacitar, para que nós possamos dar frutos e esses frutos permaneçam, e para que nós, através do exercício do chamado, sejamos abençoados. Deus, Ele nos chama para que nós sejamos santos, e santo significa separado. Deus nos chamou para que nós não sejamos como uma pessoa do mundo é, mas Deus nos chamou para que nós sejamos santos como Ele é santo, para que nós sejamos separados, para que nós sejamos diferentes. Deus nos chamou, meu irmão, para que a gente viva uma vida separada, e isso Deus nos protege quando nós vivemos de uma forma assim. Quando eu digo separado, não é separado das pessoas,
mas é separado das práticas erradas desse mundo, separado dos anseios e dos desejos desse mundo. Porque se nós agimos como qualquer pessoa no mundo age, nós seremos corrompidos e não conseguiremos exercer o nosso chamado. Mas quando nós somos separados, entendemos quem nós somos, a nossa postura, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, os ambientes na qual frequentamos e o que fazemos passa a ser diferente. Isso não nos impede de estar perto de pessoas, isso não nos impede de nos relacionarmos com as pessoas, muito pelo contrário, mas isso faz com que nós, mesmo diante de um mundo mau e perdido, possamos ser luz no meio das trevas, possamos ser sal dessa terra, como a Bíblia Sagrada diz, e aí possamos sim transmitir este amor de Deus. Mas se eu não entendo o meu chamado, e eu sou como qualquer pessoa que diferença que existe? Se na maneira como eu vou conversar, eu acabo emprestando os meus lábios para ficar maldizendo o próximo que é a imagem de Deus, para ficar fofocando da vida dos outros, para ficar falando palavrão, para ficar dizendo palavras torpes, que diferença que há? Se quando eu me reúno com pessoas, eu acabo fazendo aquilo na qual elas fazem e desejando aquilo na qual elas desejam, que diferença há na minha vida? Nenhuma. Que cumprimento há no meu chamado? Nenhum. Então aquele que nos chamou, como ele é santo, ele diz para que nós também sejamos o quê? Santos. Nós somos chamados por Deus. Entenda isso. Talvez alguns de nós vai receber um chamado relacionado ao dom ministerial, como eu disse inicialmente, para que você, dentro da igreja, você exerça esse dom e seja para edificação. E esse chamado é pessoal. Mas há um chamado que é amplo e coletivo. É o chamado de Deus para sermos a bênção que Ele espera que sejamos. Para podermos cumprir isso que Ele espera de cada um de nós. E se nós fizermos isso com excelência, nós vamos ver o Evangelho crescer, nós vamos ver mais pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus, nós vamos ver a cada dia mais pessoas se rendendo a Cristo Jesus. E louvado seja Ele por isso. Que você, meu irmão, seja um canal de bênção nas mãos do Senhor. Amém?